Sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Olá, boa tarde. Está no ar a TV Sintese e esse é o nosso telejornal Sintese Notícias. Professores e professoras de Pedrinhas e Riachão do Dantas solicitam intervenção do Ministério Público Estadual do Tribunal de Contas. Representantes dos professores nos municípios de Riachão do Dantas e Pedrinhas, acompanhados do vice-presidente do Sintese, Roberto Silva dos Santos, estiveram no Tribunal de Contas solicitando do procurador do Ministério Público Especial do Tribunal de Contas, Eduardo Cortez Hollenberg, auxílio para intermediar uma solução para o atual cenário que vive o magistério dos dois municípios. No município de Riachão do Dantas, o magistério só recebeu até hoje, 28 de outubro, 47% do salário referente ao mês de setembro. A situação dos professores de Riachão do Dantas é gravíssima. Desde agosto que nós vamos recebendo nosso salário atrasado, dia 10. E é nesse período a gente estava pela luta pelo reajuste do piso salarial anual e a gente tem também uma dívida deixada pelo gestor passado, que foi 9%. Então a gente estava nessas discussões, fizemos vários atos, inclusive fizemos um ato o grito dos excluídos no período da independência, que foi no dia 17 de setembro, e a gente começou a receber nossos salários a partir do dia 10. A gente recebeu julho no dia 10 de agosto, agosto no dia 10 de setembro, e agora em setembro a gente foi surpreendido. A gente está recebendo setembro fatiado. Não se justifica a prefeita, a gestora, dizer que está faltando recurso. A gente está recebendo um salário igual a novembro do ano passado. Os recursos aumentaram em 1 milhão, em mais de 1 milhão. E ela dizer que o recurso não tem, não se justifica, né? Foi verificado nos extratos, que eu sou presidente do Conselho do Fundeb, eu solicitei ao Banco do Brasil e eles passaram para mim o extrato e o recurso vem mensalmente. Outra coisa que a gestora e quase todos os gestores têm o mau hábito de fazer é a divisão do Fundeb em 40 e 60. Não existe essa divisão Fundeb 40 e 60. Já que a gestora divide esse 40 e 60, eu queria saber qual é o percentual que entra no 40 e qual é que entra no 60, porque, pelo que a gente vê, não tem divisão. O Fundeb é 100%. Já em Pedrinhas, de forma arbitrária, a prefeita Mara da Farmácia cortou a totalidade dos salários dos professores e professoras. A situação dos professores de Pedrinhas hoje é constrangedor, devido a uma grande retenção da maioria dos salários dos professores de Pedrinhas por conta de uma greve decretada pela categoria. A prefeita se achou no direito de reter os salários, 100% dos nossos salários. E com uma contravenção pior, teve famílias de professores que têm filhos deficientes e passou a não receber o seu dinheiro direto do final do mês. Então isso está causando um constrangimento dentro da cidade, não só para os professores, mas para suas famílias e para os seus comerciantes que não receberam também os seus salários devido ao pagamento dos nossos professores. Então a prefeita se acha no direito de reter esse dinheiro e só nos diz que o dinheiro está na conta. Agora, para onde vai esse dinheiro e fez o que com esse dinheiro, a gente precisa saber. É incrível como certos prefeitos, certas prefeitas, são frios como a tesoura que corta a rosa. Eu, sinceramente, não consigo entender a lógica com as quais eles guiam suas vidas. Maltratar professores e professoras, senhores prefeitos, senhoras prefeitas, é maltratar a própria história. Pois se vocês estão ocupando o cargo que ocupam, com certeza, e isso eu posso garantir, é porque vocês encontraram um professor no seu caminho.
O jornal Sintese Notícias fica por aqui, mas o programa continua. Assista agora a entrevista com o professor Paulo Lira, do Departamento de Educação do Sintese. Muito bem, estamos aqui no estúdio com o professor Paulo Lira, nosso querido Paulinho, que vai falar um pouco para nós sobre o 16º Congresso Estadual dos Trabalhadores, que está aí na tela, que vai de 8 a 11 de novembro de 2017. A gente já teve aqui a nossa querida Leila, que falou um pouco sobre o Congresso, mas ainda não tinha os palestrantes, enfim, ainda não tinha o rumo de como seria de fato. Queremos agora, obviamente, te ouvir, que você já tem esses nomes para a gente. Boa tarde a todos os telespectadores aqui da TV Sintese, né? Esse programa nosso de resistência de toda a classe trabalhadora, dos trabalhadores em educação de um modo geral. Então a gente, de 8 a 11, todos os educadores e educadoras do estado de Sergipe estarão se encontrando para dar um rumo nesse biênio à luta do Magistério Público do estado de Sergipe. Bem, nosso congresso, né, que é a instância máxima de deliberação do nosso sindicato, né? É um instrumento estatutário que acontecerá de 8 a 11 e que tem um caráter político, de que nós vamos discutir a política nacional, internacional. O tema é a resistência da classe trabalhadora frente às políticas de desmonte do Estado brasileiro. Diante desse estado de exceção, esse tema vem na hora certa, né? Para a gente refletir diante de todo o cenário dessa política de desmonte do Estado brasileiro. E parece, inclusive, que esse é o ano que eles escolheram para detonar tudo, né? Tudo que tinha de ruim. Tudo que aconteceu, né? Nós tivemos uma redução dos gastos em educação em 20%, de redução dos gastos, congelamento dos gastos em educação, saúde e assistência social. Então, o governo que está aí, esse governo extremamente golpista, que é o governo Temer, ele já desmontou boa parte dos direitos da classe trabalhadora. A primeira foi o congelamento dos recursos da educação, saúde, e também da reforma trabalhista que eles aprovaram no Congresso Nacional e também da lei da terceirização dos serviços. Exatamente. Né? É o ano do pacote de maldade. Isso é um golpe a toda a classe trabalhadora do país. Bem, e o nosso Congresso vem a analisar essa conjuntura tanto internacional, porque isso é fruto de um sistema capitalista, então vamos ver o que tem, né, os intelectuais orgânicos do movimento vão trazer para a gente, para discutir essa conjuntura internacional, nacional, né, e a gente também discutir a estadual. Na conjuntura estadual e nacional, nós vamos ter a presença do professor Dr. Guilherme Santos do Melo, da Unicamp, né, da Universidade Estadual de Campinas, lá no estado de São Paulo. Ele vem discutir conosco a temática, a conjuntura internacional e brasileira frente às políticas econômicas que promovem cortes dos direitos sociais e trabalhistas, né? Então, ele vem refletir nesse congresso sobre essas questões. Confirmado já, né? Já está confirmado. Isso vai acontecer no dia 8, às 8 horas da manhã, às 8 horas da noite. E antes nós vamos ter também várias apresentações culturais, né, que o nosso sindicato preza pela cultura, pela arte, para chamar a nossa categoria, a arte, a cultura. Então nós vamos ter esse momento inicial lá de recepção dos delegados e delegadas do nosso congresso. No dia 9, às 8h30, nós vamos ter uma outra temática, que é o desmonte das políticas públicas das conquistas da educação brasileira. Nós teremos o doutor Daniel Cara, que também é de São Paulo, ele é o coordenador da campanha pelo direito à educação, e ele vem discutir isso conosco aqui, tá certo? E aí, o financiamento da educação, nós temos uma professora doutora Isabel, que vem lá da USP, né? Também discutir. Então, são todas temáticas que vão nos dar o norte de qual vai ser a nossa atuação como sindicato, como a nossa categoria vai estar atuando para lutar por políticas
à tarde, nós vamos ter 2 mesas temáticas, né? Com análise de conjuntura nacional e internacional, com o professor doutor da UFS, Fernando Sá, e teremos também o professor, uma outra mesa temática, né? Que vai ser discutida política educacional diante de todo esse cenário de mudança do MEC, onde o médico traz o ensino médio em tempo integral, traz a questão da reforma do ensino médio e ataca de frente todas as políticas educacionais, né, sem debater, sem dialogar, abrindo mão de uma discussão que nós estávamos vindo com relação ao Plano Nacional de Educação, que nós construímos e tudo. Então, todo esse desmonte do Plano Nacional de Educação vai estar sendo discutido pelas professoras doutoras Silvana Bretas, da UFS, e a professora Marisete Lucinde, também da UFS. Então, essas vão ser as mesas que nós vamos ter no dia 9. Ótimo. Ok? Então tá recheado, né? Muita cultura, muita discussão, Isso, mas tem mais muitos gente. professores, doutores. Tem mais gente, né? E aí nós vamos ter a leitura da tese, né? Porque só tivemos uma tese escrita, da tese que vai nortear os trabalhos do Congresso. Então vão ter grupos de trabalho, né? Com os delegados divididos em grupos de trabalho, para discutir conjuntura, para discutir a questão da política educacional nacional e estadual. Então nós vamos ter esses grupos de trabalho diante a tese guia do nosso Congresso. E no dia 10 nós vamos ter o debate dessas emendas, mas à tarde também teremos 2 mesas temáticas, né? Os desafios e as lutas da classe trabalhadora frente ao desmonte do Estado brasileiro, com o professor doutor Walter Pomar, da Universidade Federal do ABC, lá de São Paulo, né? Ele vem nos brindar com essa discussão, para que nós possamos também saber quais são os desafios que o Magistério Público Estadual, o Magistério Público Nacional vão ter nesse biênio de 2017, 2018 até 2019, para a gente ir para o embate e para discutir as políticas, né, do desmonte do Estado brasileiro, como nós já apresentamos aqui. E a gente vai ter também a professora doutora Inês, lá da UERJ, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que é presidenta, né, da Associação de Currículo Nacional. Então, a professora Inês vem discutir as consequências e desafios das bases nacionais comuns, né, porque nós temos a Base Nacional Comum, que tem uma terceira versão, então a doutora, a professora Inês, vem discutir com a gente. E também teremos uma mesa, nesse mesmo dia, uma outra mesa temática, com a reforma do ensino médio e a implantação do tempo integral, com o professor Romero Venâncio da Universidade, professor doutor Romero Venâncio da Universidade Federal de Sergipe. E para discutir as políticas neoliberais na educação infantil, nós vamos trazer a professora doutora coordenadora do MIEIB, né, do Movimento pela Educação Infantil pela Base, que é dos Interforos, que é a professora Ordália Alves de Almeida, da Universidade Federal do Mato Grosso. Então nós teremos todo esse arcabouço de discussão, de debate, para fortalecer a luta do Magistério Público Estadual, para os professores refletirem e para a gente construir planos de luta que nos dê conta e de fortalecer nossa luta e para barrar esse desmonte do Estado brasileiro. Ok, Paulinho. Então, mais uma vez, muito obrigado por sua presença. Obrigado a todos e todas aqui. Qualquer novidade, estamos aqui a postos, não deixe de passar, que a gente comunica, que a gente também ajuda, né, a divulgar, e prazer enorme recebê-lo. Obrigado. Bom, e a TV Sintese vai ficando por aqui, mas a gente volta na próxima semana, se Deus quiser. Antes de terminar o programa, eu quero, mais uma vez, deixar registrado o péssimo cenário que vive o magistério de 2 municípios, Riachão do Dantas e Pedrinhas. Não pagar os professores é desvalorizar o profissional e humilhar o cidadão e a cidadã. Professores e professoras de Riachão do Dantas e Pedrinhas, continuem contando com Sintese. Saibam que, enquanto um sintesiano estiver de pé, a luta continua. Agora sim, pode terminar o programa. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu